Ah, porra, gozai quando quiserdes, que já não posso mais. Em nome de Deus com que me fodo, sagrado bugre de Deus, estou gozando. Inundai, meus amigos, inundai vossa puta. Lançai as ondas de vossa porra espumante até o fundo da minha alma abrasada. Ela só existe para recebê-las. Ui, oh, ah, porra, que excesso incrível de volúpia, eu morro. Vou beijar-te, Eugenie, vou comer-te, devorar tua porra enquanto perco a minha. Augustin, Domancey e o Cavaleiro fazem coro. O medo de nos tornarmos monótonos nos impede de transcrever expressões que, nesse momento, se assemelham entre si. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, em que a gente vai falar de livros pra se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar da Filosofia na Alcova, que é uma peça de teatro do Marquês de Sade, que foi publicada clandestinamente em 1795, em uma das muitas vezes em que ele estava preso. O Marquês de Sade, na verdade, se chama Donatien Alphonse François de Sade. Ele nasceu em 1740, em Paris, e ele era um nobre da monarquia absolutista francesa. Ele foi preso várias vezes, condenado por sodomia, libertinagem e atos de maus tratos com prostitutas e mendigas e criadas. Em 1772, ele foi condenado à morte pela primeira vez, mas ele fugiu e ele passou a vida inteira sendo preso e solto, e fugindo, sendo condenado à morte, indo pra Itália, voltando, indo do sul da França pra Paris. E durante o resto da vida dele, ele vai escrever os outros livros na prisão, Justine, Juliette e a Filosofia na Alcova, até que em 1814 ele vai morrer em Charenton. A Filosofia na Alcova é um livro que não é muito longo e é rápido de ler. Só tem um problema, que torna ele não tão rápido. No meio tem um monte de coisa filosófica e política. O Sade é um filósofo, não existe o termo na época, mas você pode chamar a filosofia dele de niilista. O pensamento dele consiste basicamente em negar todo o estado das coisas como elas são e subverter todas as coisas como elas estão. A Filosofia na Alcova é a educação de uma jovem, que é a Eugenie. A Eugenie tem 15 anos e ela é mandada pelo pai, que é um libertino, para o castelo da Madame de Saintonge, que é também uma nobre, para ela ser educada. Lá ela vai ser educada pela Madame de Saintonge, o Cavaleiro, que é o irmão dela, e o Dormancet, que é um libertino muito famoso. É conhecido principalmente pelo gosto dele pela sodomia. Se você não sabe o que é sodomia, é o sexo anal. É muito engraçado porque ele começa sendo extremamente didático. Porque assim, eles têm que educar a Eugenie, mas eles falam desde o começo que eles vão misturar essa educação entre a teoria e a prática. Então, ao mesmo tempo que eles falam muito didaticamente pra ela, este é um pau, o pau pode ir na buceta, na axila, na orelha, no cu, na boca, em qualquer lugar do corpo. Eles também mostram isso pra ela, porque eles acreditam que só assim ela vai realmente aprender. E eles vão alternando as lições de sexo com lições filosóficas e morais. E aí, sistematicamente, a Eugenie vai falando, mas isso é errado, por exemplo. Mas o sexo anal, ele é errado. E ele vai apresentar... É pecado. A filosofia de porque não existem pecados, não existe certo e errado. O Sade acha que meio que não existe bom ou ruim, são valores construídos pela sociedade e pela época em que você vive. O que existe é que o homem responde à natureza, e a natureza é egoísta. Você tem que fazer o que é bom pra você e o que te dá prazer. Então, se seu prazer é a dor do outro, não interessa a dor do outro, não interessa se o outro tá sofrendo. Se isso te dá um mínimo que seja de prazer, você tem que fazer. Ele leva essa desconstrução da moral nesse livro ao extremo, em que nada, absolutamente nada é crime. Ele usa, isso é parte da proposta filosófica dele, termos de extremo baixo calão. Como sexo e violência são um tabu, ele se usa da estética e da linguagem para subverter a sociedade. Tudo que o Sade defende, que parece assim completamente bizarro às vezes, ou toda a violência pelo qual ele é conhecido, que é da onde deriva o termo sadismo, na verdade tudo isso é parte de um projeto filosófico dele e é usado para subverter o mundo que existe. Justamente porque a linguagem de Sade, os termos que ele usa são muito importantes, essa tradução tá muito boa. Ele tem uma série de notas em que ele explica a origem do termo e qual era o uso social daquele termo na França da época. Essa edição, na verdade, era a tese de mestrado do Contador Borges, que é o tradutor, e ele também que faz autor de todas as notas do livro e do pós-fácil. A tradução é muito boa, cheia de notas, tem esse pós-fácil bem legal. Ela é bonita, ela é bem diagramada. Ela é bem diagramada, eu comprei na Amazon um e-book. Mas ele tem um problema muito grave, que as notas
nessa edição digital, elas não têm nem pop-up, elas não têm link. Então, aparece o númerozinho, mas você não consegue clicar e ir pra nota efetivamente. Mas as duas edições têm uma coisa muito legal, que são ilustrações. Sim. Tem uma hora que tá rolando uma orgia com 5 pessoas. Mais cintas caralhas, chicotes, nossa, etc. sobra cinta caralha nesse livro. Tem muita cinta caralha. Aliás, sex toys era uma coisa que o Sade adorava, ela muito em voga no século XVIII, aparentemente. E aí tem algumas cenas em que ele tá lá descrevendo e é muito engraçado. Só que você não consegue entender, porque orgias não são necessariamente explicáveis. Mas aí tem as ilustrações, que mostram pra você o que tá realmente acontecendo. Assim, não é uma orgia bagunça, é uma orgia arquitetada. Rola um Kama Sutra. E você só consegue entender quando você vira e dá de cara com essa ilustração. Daí você entende o que tá acontecendo. Então, pera, a gente vai ler um trecho pra vocês sacarem mais ou menos como é. Porra, que tesão. Chamai Augustin, por favor. Vem, meu amor, que eu me torne digna em teu belo cu das flamas com que me abrasa Sodoma. Ele tem as nádegas mais lindas, mais brancas. Gostaria que Eugenie, de joelhos, lhe chupasse o pau enquanto isso. Nessa posição, ela vai expor seu traseiro ao cavaleiro, que vai enrabá-la. A senhora de Saint-Ange, cavalgando Augustin, me apresentará suas nádegas para eu beijar. Armada de um punhado de varas e curvando-se um pouco, ela poderia ainda, ao que me parece, açoitar o cavaleiro, que com essa estimulante cerimônia não irá poupar nossa aluna. A postura se arranja. Como vocês podem ver também, a parte erótica do Sade parece um sexting ruim. Você tem que pensar que assim, é um marquês do século XVIII. É um livro que, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de usar palavras de muito baixo calão, porque tá na ideia de subversão, a linguagem natural dele é extremamente rebuscada. E aí fica... é muito engraçado. A gente vai ler mais um pedaço pra vocês terem uma ideia. Eugenie. Oh, sois um monstro. Domancé. Sei disso. Cavaleiro. Bem, ao menos ele possui boa fé. Domancé. Agora sodomiza, cavaleiro. Cavaleiro. Segura suas ancas que em 3 arrancos meu pau estará dentro. Eugenie. Cruzes, é bem mais grosso que o de Domancé. Cavaleiro, dilacerai-me, poupai-me, por favor. Cavaleiro. Impossível, meu anjo, devo ir até o fim. Lembrai que estou sob a mira do mestre, tenho de ser digno de suas lições. Domancé. Entrou. Ah, como adoro prodigiosamente ver os pelos de um pau roçando as bordas de um ânus. E aí, no meio do negócio, eles enviam um ensaio que chama Franceses, mais um esforço se quereis ser republicano. Que é basicamente um ensaio sobre a moral e os costumes da França, quase um tratado de ciência política sobre quais são os costumes que a França precisa subverter se quiser ser uma república, assim, no meio do livro. São páginas e páginas. E aí, de repente, do nada, acaba o ensaio e aí rola mais orgia. É um livro muito educativo, então você aprende Em sobre todos os sentidos. Sexo e ciência política. Tudo em um só. Na verdade, Só pra Sade. mim, isso resume o Sade. É um livro que é bem legal, eu gostei de ter lido porque eu não tinha lido nada dele ainda, eu achei que foi uma boa introdução, que eu recomendo pra quem nunca tiver lido ou pra quem já leu, mas queria, sei lá, contextualizar melhor, essa edição é muito legal. Eu já tinha mais contato com o Sade, eu já tinha lido Justine na faculdade. 120 Dias de Sodoma também, eu não li o livro, mas eu vi a peça, A Filosofia na Alcova. Eu acho que é um bom Sade pra começar. E ele dá um panorama legal, ele tem toda a parte de putaria e ele é bem didático em quais são as ideias filosóficas do Sade. E como a gente gosta de fazer essas ligações entre os livros, o próximo que a gente decidiu ler é O Professor do Desejo, do Philip Roth. E o Philip Roth é um autor que liga bastante, que nem o Sade, essa coisa de sexo, subversão, e sexo e estado geral do mundo. Se vocês não leram Sade, uma oportunidade para vocês começarem a ler. E na semana que vem a gente vai falar sobre o Professor do Desejo. Obrigada. É isso. Se inscrevam no canal se vocês não tiverem se inscrito, comentem no vídeo. Amam Sade? Odeiam Sade? O que vocês acharam? Já Devemos leram queimar outras? Sade. E sigam a gente nas redes sociais. É isso. Obrigada. Obrigada. Saint-Ange. Uma linda jovem deve ocupar-se apenas em foder e jamais em gerar. Contornaremos tudo o que se refere ao mecanismo vulgar da reprodução para nos ater única e exclusivamente às volúpias libertinas, cujo espírito de modo algum é reprodutor. Mas, minha cara amiga, quando este membro enorme, que mal cabe em minha mão, penetra, como me assegura ser possível, num buraco tão estreito quanto o do seu traseiro, deve causar muita dor à mulher.
Quer a introdução se faça pela frente ou por trás, se a mulher não está acostumada, ela sempre sente dor. Agrada a natureza só nos fazer chegar ao prazer mediante sofrimento. Mas uma vez vencida a dor, nada poderá se igualar aos prazeres que gozamos. E o que sentimos na introdução do membro em nosso cu é incontestavelmente preferível a todos os prazeres que proporcionam uma introdução pela frente.